Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Devaneios Filosóficos, o podcast que vai trazer reflexões do nosso dia a dia. O meu nome é Andreone Medrado e esse podcast é um podcast livre, um podcast aberto para discutir coisas que acontecem na sociedade, no cotidiano e que podem ou não afetar a nossa psicologia, a nossa subjetividade e nos ajudar a fazer questionamentos muito mais do que trazer respostas. Então venham comigo, acompanhem aqui nossos episódios e vamos devanear. Você já parou para pensar no tanto de coisas que não são ditas, mas que falam muito sobre nós e sobre a sociedade? Pelo menos me dá atenção. Pelo menos lê minhas mensagens. Pelo menos me responde, mesmo que passe muito tempo. Pelo menos curte as coisas que eu falo. Pelo menos vem me visitar. Vem falar comigo. Fala um bom dia todos os dias. Pelo menos quando a gente tá juntos é gostoso. Pelo menos quando a gente se encontra, a gente dá muita risada. Pelo menos não me bate. Pelo menos não me xinga. Também, né? Pelo menos eu consigo chegar lá e fazer o meu serviço sem ninguém me encher o saco. Pelo menos não é tão longe de casa. Pelo menos eu consigo chegar no canto e ficar lá isolada sem falar com ninguém, por mais que eu não goste de ir. Pelo menos eu sinto que rola uma conexão. A gente se entende de vez em quando. Pelo menos eu tenho alguém. Quantas vezes você já fez esse tipo de comentário, já ouviu, ou então, sei lá, né? Quantas vezes já falaram isso pra você quando o assunto é relacionamento e de qualquer tipo de relacionamento, o que envolve afeto de um modo geral, quantas vezes esse pelo menos foi elencado como se fosse quase que uma conformação, é um jeito de se conformar a isso. Mas vocês sabem, eu gosto muito de pensar na palavra e no quanto as palavras têm um significado que às vezes não aparecem no sentido próprio da frase, mas que no discurso eles estão ali bem fortes e bem marcados. Vocês sabem disso, né? Então pensa comigo. O que está acontecendo? Todos esses exemplos que eu dei até agora são no sentido de construir um sentimento de conformação, conformidade. Ao mesmo tempo, o que é dito é pelo menos. Se a gente for pensar em conformação, que vem no sentido de dar uma forma a, logo que você se conformar com algo, é você se colocar na forma desse algo. A água se conforma, a água líquida se conforma ao recipiente em que ela é colocada. O gás se conforma no recipiente, se é que o gás tem forma, né? Mas ele assume a forma daquele ambiente. E quando a gente está falando de se conformar, a gente está falando de assumir uma forma. E é essa forma que vai definir, por exemplo, o objeto, aquela situação, aquele contexto. A outra coisa que eu quero chamar a atenção é o pelo menos. Quando a gente está falando de pelo menos, pelo significa a partir de qual coisa, e menos é o mínimo possível. O que a gente está dizendo com outras palavras, quando a gente fala pelo menos, a gente está dizendo no menor do possível, na coisa mais simples, na mais baixa possibilidade, o mínimo que me acontece, é isso. Mas qual que é a outra interpretação que eu quero fazer juntando uma coisa com a outra? Quando a gente constrói a nossa vida, as nossas relações baseadas em pelo menos, nós estamos rebaixando a nossa régua. Imagina o seguinte: você tem aí uma régua, um limite, um limiar, a partir do qual você diz: a partir daqui eu considero coisas que eu quero fazer. Eu considero que é uma vivência confortável, uma vivência boa, é uma vivência que me faz bem, que me acolhe, que me abraça, que me faz sentir bem. Abaixo disso começa a ficar perigoso, acima disso em diante começa a ficar melhor. Quando a gente fala do pelo menos, a gente está dizendo sempre que é em relação ao abaixo do nosso limiar. E sabe qual que é o perigo? Quando a gente vive de tanto pelo menos na nossa vida, a gente acaba rebaixando a nossa régua. Então, se você tem, por exemplo, uma forma de se relacionar, de gostar da vida, de ter um critério pelo qual você se relaciona, vamos supor que essa sua régua seja na casa dos 30. E 30 seja um número, pode ser qualquer número, né? Eu tô falando aleatoriamente 30.
30 seja um número que você considera um número bom, importante, a partir dali você consegue viver bem. Às vezes a gente oscila na nossa régua e ela vai um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, porque nem tudo é perfeito, dizem também, né? Porém, quando a gente rebaixa muito a régua, de tanto pelo menos, pelo menos, pelo menos, imagina que a sua régua chegou lá no 5. E o 5, de tanto pelo menos, ele virou o seu normal. O normal, ou seja, em vez de calibrar suas coisas lá pelo 30, que é o que você tem como, entre aspas, natural, você começou a calibrar agora pelo 5. Qual que é a grande questão? Na hora que você calibrou pelo 5, qualquer coisa que aconteça que seja 6, por exemplo, ou que seja 7, você já vai considerar isso como algo além da sua média estabelecida ao longo do tempo pela normalização. Então, 6, 7, 8, até 10 ali acontece e fala, nossa, gente, era 5, agora é 10, está muito acima do que eu quero. Só que no fundo, os processos não nomeados, que é o 30 enquanto uma característica importante, está muito longe de 10, não tá? Só que você olha lá, o seu referencial não é mais o 30, é o 5. O que isso denota é que, a partir de então, a gente já começa a construir nossos ideais de relação, de relacionamento, com a régua tão baixa, tão baixa, tão baixa, que qualquer coisa começa a servir. Sabe aquele ditado que vem, na verdade, do livro de Sêneca, mas que depois ele foi colocado no filme Alice no País das Maravilhas? Então, se Sêneca dizia mais ou menos assim, né, de que quem não sabe para que direção aponta o vento, tanto faz para onde você vai levantar suas velas, em Alice no País das Maravilhas, é dito que para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E esse é um grande risco da gente não saber exatamente o que nós desejamos, o que nós queremos, o que nós gostamos. A gente tende a aceitar qualquer coisa. E assim, incontáveis vezes, sabe, gente? Incontáveis vezes eu vejo pessoas aceitando migalhas em relacionamento porque elas rebaixaram muito a régua. Uma grande fala, né, principalmente em relações heterossexuais, heteronormativas, em que o homem cis hétero ainda é colocado como um desejo, as pessoas falam, ai, mas tá tão difícil homem hétero, tá tão complicado se relacionar com homem hoje em dia, homem cis, que a gente acaba aceitando as coisas que aparecem, né? Porque se for esperar um homem maravilhoso, a gente não encontra nunca. E até eu escuto frequentemente pessoas falando, ai, pelo menos a pessoa me manda mensagens. A gente começa a ver todas aquelas frases que eu falei no começo ali e se contentar com isso, sabe por quê também? Porque esse rebaixamento da régua nem sempre é um rebaixamento voluntário. Não é que a pessoa acordou e de repente ela já começou a praticar o pelo menos. Não. A pessoa provavelmente, essas pessoas envolvidas nesse processo, provavelmente passaram por muitas experiências traumáticas, muitas experiências frustrantes, com desilusões, decepções tão grandes ao longo da sua trajetória, que todas aquelas expectativas barra critérios que a pessoa tinha no tempo anterior, as experiências que foram sendo construídas, acabaram mostrando que se ela continuasse com aqueles critérios do jeito que eles são, ela não teria muitos encontros, né? Ela não teria muitas relações, não teria muitos contatos, muitos vínculos. Ia depender do estado emocional, da carência, do quanto a pessoa quer formar vínculos ou não e de com quem, a pessoa pode acabar dizendo, ah, então eu vou ficar sem. Ou também a pessoa pode dizer, ah, eu quero alguém. Pelo menos que seja tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, conforme o tempo passa e a gente vai tendo experiências frustrantes, se a gente não consegue manter a nossa régua, se a gente não consegue manter as nossas exigências ou demandas, a gente tende, e eu falo a gente no sentido geral mesmo, nós todos, tendemos a começar a baixar lentamente a régua. Então não é que a gente abaixou de 200 para 50, de 30 para 5, de um dia para o outro. Ela vai se abaixando. A gente vai criando o que também a gente pode entender de outras áreas, né? Como se fosse uma coisa da química e da bioquímica. A gente vai criando uma tolerância a certas questões, a certas situações. É assim como tolerância ao álcool. Hoje você bebe, depois de anos sem beber, vai bater um certo efeito, né? Você tá ali com o seu retículo endoplasmático liso,
pouco desenvolvido nas suas células, e você vai eliminando pouco, metabolizando pouco o etanol. Só que conforme você vai bebendo mais, você vai também produzindo mais dessas organelas e vai produzindo mais resistência no sentido de você vai conseguindo digerir, metabolizar mais etanol, ou seja, para você ter um efeito próximo do que você teve antes, que você até considerou pesado, você tem que beber mais quantidade, ingerir mais quantidade de etanol, de álcool. E conforme o tempo vai passando, você vai precisando cada vez mais para poder sentir coisas parecidas com o que você sentia antes. Isso chama tolerância. Você vai aumentar a sua tolerância àquela situação, no caso, ao álcool. E essa tolerância que a gente vai construindo não significa que o prazer também ele é proporcional. Às vezes a gente está procurando um prazer que a gente tinha lá atrás, só que na busca por esse prazer, a gente tem que fazer muito mais, ou aceitar muito mais, ou acertar muito menos, para ter um prazer parecido com o outro. Qual que é o prazer no caso de relações? Um acolhimento, um sentimento de que você é uma pessoa desejada, um sentimento de que você encontrou alguém legal. Só que para que esse sentimento possa se expressar, você vai precisar de uma dose muito maior de aceitação, de conscientização de que aquela relação está acontecendo bem. Qual que é a única forma disso acontecer? Você rebaixando a sua régua. Porque quando você rebaixa a régua, aquilo que seria uma coisa acima da sua média vai precisar de ser um número muito menor. Você entende que é uma analogia que é meio complexa, mas que dá para a gente fazer? Por mais que ela soe contraditória, ela não soa, porque o que a gente está mudando aqui, no caso, é o referencial. A gente está mudando o nosso referencial. Então, se no exemplo da bebida você tinha que beber mais etanol para poder sentir um efeito que se sentia antes, aqui, como o meio em si, ele é um meio empobrecido de afetos, é um meio empobrecido de ações e de cuidado, em vez de você manter essa régua alta, você tem que rebaixar. E quanto mais você rebaixa, mais você consegue significar aquelas ações como ações que podem ser acima da sua média ou próxima. É um fenômeno psicológico esse, da gente conseguir encontrar maneiras de alcançar certos espaços afetivos. Como que a gente faz isso? Quando a gente tem a nossa régua e a gente procura coisas que de fato estejam de acordo com isso, ou quando a gente acaba cedendo para poder ter alguma coisa. É aquela velha história, né? Você vai olhar nos relacionamentos, sobretudo heteronormativos, mas não apenas, né? Mas você olha nas relações monogâmicas, principalmente monogâmicas, e principalmente quem sofre com isso são as mulheres, as pessoas que guardam mais marcadores sociais da diferença, né? Pessoas negras, pessoas LGBTs, pessoas trans, pessoas PCDs e neurodivergentes, que é o seguinte: para manter aquela relação, a gente passa a desconsiderar uma série de coisas que aquelas pessoas fazem que a gente não gostaria que fizesse, mas que, pelo menos, tem uma ou outra característica boa. A gente começa o processo de relevar as coisas. Quem mais renuncia dentro da relação, geralmente são as pessoas que têm mais desejo de que aquela relação aconteça, ou são aquelas pessoas que têm mais demanda e que têm mais procura, e que melhor que procura mais, só que recebe menos ofertas. Geralmente pessoas dentro de um padrão, ou pessoas que têm uma facilidade afetiva grande, que não ficaria só e que consegue ter atenção, cuidado, apoio, etc. com facilidade, são pessoas que tendem a manter as suas réguas ali, porque é o que elas querem estar chegando. Elas sendo como elas são e fazendo o que elas fazem, não afasta pessoas dela. Pelo contrário, essas outras pessoas que abaixam a sua régua, elas abaixam porque se elas manterem alta não vai ter nenhum contato. Quem que geralmente faz isso, né? Quem tem essa autorização? Pessoas brancas, de modo geral, homens cis, principalmente, homem cis hétero, imagina só o homem cis hétero branco e padrão. Esses grupos, essas pessoas que estão acostumadas a ser buscadas e desejadas e solicitadas, geralmente não tem que mexer na sua régua. Mas, em geral, e não por acaso, essas mesmas pessoas que representam o nosso pelo menos. Porque essa pessoa não tem que buscar, não tem que recorrer, não tem que servir, prestar serviço, dar atenção. Não tem que fazer muita coisa, elas fazem o básico, às vezes o banal. A gente que está querendo alguma coisa abaixa tanto a nossa régua que esse banal dessas pessoas se torna algo muito significativo. E é nesse sentido que eu quero dizer de que eu tenho percebido muito e tenho notado assim de uma maneira muito grande
o quanto as pessoas acabam buscando nas outras pessoas, no caso, assim, pensando as pessoas que estão demandando coisas, acabam buscando o mínimo e se contentando com esse mínimo. Porque se a gente exigir um pouco mais, a gente fica só. E o medo da solidão parece que ele é avassalador, ele é destruidor, ele nos detona por dentro e por fora. E aí, quando a gente resolve tomar uma certa atitude, uma decisão, fala assim, não vou aceitar mais esse tipo de coisa, não quero mais, ou seja, em outras palavras, quando a gente começa a retomar a nossa régua originária, nossa régua de desejo e de demanda, a gente começa a perceber que as coisas ficam mais escassas, né? A gente começa a ter que escolher. Aí fica aquele dilema. Eu serei eu, e com isso diminuirei os meus números de vínculos, de relações e de contatos, ou eu vou aceitar qualquer coisa só para não ficar sem ninguém? Que escolha que você tem feito por aí? Como é que você tem lidado com isso? Por exemplo, se eu for falar de mim, o que eu percebo é, muita gente chega em mim com um suposto lugar de admiração, um suposto lugar de que a pessoa gosta da minha companhia pelo que eu sou, na verdade, pelo que elas me conhecem na internet, né? Porque eu sou muito mais do que tem ali naquela internet, aquela internet é insuficiente para mostrar qualquer pessoa. Mas aí chega nesse lugar de admiração, nesse lugar de nossa, que legal e tudo, só que parece mesmo que é um lugar do exótico. As pessoas me procuram pelo exótico. Nossa, você é uma pessoa reflexiva, você me faz pensar, você me faz isso, me faz aquilo. Mas aí eu pergunto, e fora isso, né? Do que eu sou, o que que você quer? Aí o que que acontece nesse processo? Eu acabo servindo como um telecurso, e olha que eu não acho que eu sei muita coisa, mas o pouco que eu sei, e que às vezes atrai essas pessoas que se aproximam, esse pouco que eu sei parece que é no lugar mesmo de que as pessoas querem uma reflexão, querem refletir, querem alguém para trocar experiências e ideias, e nesse lugar eu sirvo. Então, não raramente, as pessoas se aproximam de mim com aparentes intenções de construir uma relação que seja afetivo-sexual, mas no fundo, e elas talvez nem percebam isso, elas só estão alimentando em si aquele sentimento de ter um lugar para poder refletir, de ter um lugar para poder desabafar. Desabafar sua vida, seus sonhos, suas conquistas, falar do que aconteceu. E quando isso se estabiliza na pessoa, a pessoa se afasta. E se afasta porque não serve mais, né? Não é mais útil. Aí o que que eu faço? Minha régua é, eu quero uma pessoa que esteja interessada em mim, uma pessoa que seja interessante, que esteja de fato interessada na construção do vínculo e não apenas numa psicologia gratuita. Eu faço o quê? Eu construo isso e reforço, ou eu aceito isso que está chegando até mim? Eu aceito essa migalha que está chegando até mim, num lugar em que só eu tenho que oferecer coisas. E se eu não ofereço bastante, a pessoa ainda fala que esperava mais de mim, né? E aí tem outro aspecto também. Gosto de profundidade, gosto de relações onde tenha profundidade de modo mútuo. Não só, ai, você é uma pessoa profunda. Não, e você? Você faz o quê? Né? Eu gosto também quando a outra pessoa tem isso. Mas a gente gosta de outras coisas também. A gente gosta de ocupar um lugar também do afeto mais erótico, do afeto mais brincadeira, do afeto de poder falar de qualquer coisa, de distração, e que não precise haver uma separação crua e nítida entre o que pode ser uma brincadeira, uma amenidade, uma profundidade. Eu gosto quando tudo acontece junto. Só que eu também sou uma pessoa muito melancólica. Eu sou uma pessoa muito realista barra pessimista em relação à realidade, à nossa sociedade. E eu não escondo isso. Só que o que eu percebo é, se eu mostro muito esse meu lado, que é muito marcado e muito presente, ou a pessoa me posiciona nesse lugar de admiração pelas reflexões que isso produz, ou a pessoa se sente cansada, meio para baixo, porque esse assunto é meio uma bad, aí a pessoa tem crises, isso aciona gatilhos na pessoa, e eu tenho que falar cada vez menos. Aí fica de novo a coisa, eu fico pro pelo menos, eu não posso falar de mim, eu não posso ser uma pessoa muito profunda, eu não posso ser uma pessoa muito melancólica, eu não posso falar daquelas profundidades mais melancólicas do meu ser e da minha existência, porque a pessoa vai embora. Então, eu não vou falar isso. Só que eu não falando isso, eu não perco tudo, porque pelo menos a pessoa continua conversando comigo, pelo menos é uma pessoa que tem algumas trocas legais em outros aspectos, pelo menos a gente cozinha junto, pelo menos a gente transa, pelo menos a gente tem outras trocas. Mas esse pelo menos
deixa de lado uma parte muito importante de quem eu sou, que é poder ser a pessoa que eu sou, melancólica, deprimente, é a pessoa melancólica, uma pessoa que não quer saber de ter que escolher a palavra certa para falar. Ela quer poder falar desde ventilador até física, até culinária, até depressão, até suicídio. Morte, vida, renascimento. Eu quero poder falar isso sem ter que ficar o tempo todo me vigiando que lugar que eu tô. Só que para eu fazer isso, essa régua que eu coloco, ela parece, socialmente falando, muito alta, né? Ela parece muito alta porque, primeiro, as pessoas não querem nem escutar. As pessoas hoje em dia estão naquele lugar que, se eu falo alguma coisa boa sobre mim, a pessoa logo em seguida fala alguma coisa boa sobre ela, porque ela não vai ficar para baixo, ela não vai se colocar para baixo, né? Ela não vai ficar só eu falando coisa boa. Agora, se eu faço alguma pergunta de curiosidade daquela pessoa, oi, qual que é a sua cor favorita? A pessoa responde a cor favorita e o assunto morre aí. Ela não tem interesse também em saber qual é a minha cor favorita. Se eu pergunto qual é a comida que a pessoa mais gosta, se eu pergunto para a pessoa o que a faz bem, ela vai responder num lugar egóico e narcisista, do tipo, quero se mostrar, quero me mostrar, fala tudo de mim, mas ela não devolve nem a pergunta, não existe aquele interesse em saber sobre outra pessoa. Mas, pelo menos, ainda tem com quem conversar. Mas, pelo menos, você tem com quem passar os dias de solidão. E assim, eu não quero esse pelo menos. Esse pelo menos é um rebaixador de régua. E a sociedade que a gente vive é a sociedade do pelo menos. Quanta coisa medíocre, quanta coisa patética a gente aceita só por conta do pelo menos. Quantas coisas nossas também a gente deixa de fazer, deixa de falar, deixa de expressar, de poder sentir naquele vínculo que a gente sente, porque se a gente fizer isso, a gente acaba com aquele vínculo, a gente corta a amizade. Se você for você, se você fizer as coisas que realmente são você e que diz respeito à sua personalidade, à sua identidade, à sua forma de viver, quem continua do seu lado? Quem permanece do seu lado se você for quem você é? E será que nós também, isso é uma autocrítica, obviamente, será que nós também temos condição de lidar com a pessoa do jeito que elas são? Se elas se mostrarem como elas são, a gente vai ter condição? A resposta é que precisa ser mostrado para ver, né? A gente precisa ter para poder ver e avaliar. Quem tem coragem? Quem tem coragem de ser no mundo que pede para a gente disfarçar o tempo todo a nossa identidade? Quem tem coragem de ser quem é no mundo em que te oferece máscaras o tempo todo? E quem tem coragem de sustentar um critério no mundo que rebaixa a régua pela futilidade, pela superficialidade dos assuntos, pelo egoísmo, pelo egocentrismo, narcisismo? Quem tem coragem? Acho que viver tudo isso, no fundo, é um ato de coragem, né? Se mutilar tanto, se cortar tanto para caber nos lugares, parece que isso em si é o próprio ato de coragem. Agora, quem é que deixa isso de lado? Quem é que aceita a sua fragilidade? Quem é que aceita as suas necessidades? Quem aceita as suas lacunas a ponto de dizer, não deixarei de ser eu para caber nessa régua medíocre que estão me oferecendo? Então, o modo como a gente constrói o nosso interesse, como a gente dá sentido, significado para o gosto e para nossas fantasias e ilusões, está muito relacionado em como nós construímos e validamos a nossa régua. Pelo menos não é uma forma da gente viver. O pelo menos nos torna pessoas carentes, pessoas que aceitam migalhas. Não aceite esse pelo menos. Pelo menos nunca vai ser sobre aquilo que você pode, que você merece. É sobre aquilo que o sistema medíocre tem para oferecer. Você já parou para pensar? É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que vocês podem seguir o meu perfil no Instagram, andreone.medrado, e você também pode seguir no Twitter, que tá andre1medrado. Vocês também podem enviar seus depoimentos, reflexões, críticas e sugestões no link que eu vou deixar aqui na bio, na descrição de cada episódio, de um formulário. Espero por vocês nos próximos episódios. E já não esquece, compartilhe esse podcast com alguém que você conhece, avalie esse podcast ali, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e ajuda também na nossa produção de conteúdo. Vejo vocês em breve e um grande beijo e até mais. Você já parou para pensar?